Prezados irmãos e internautas, estamos mais uma vez aqui para realizarmos a nossa reunião online. E eu apresento a minha saudação a todos, desejando que a bênção de Deus na comunhão com o seu Espírito se faça presente em todos os corações. E que se estendam também a todos a bênção de Jesus, nosso Senhor, de sua mãe, que também é nossa gloriosa Mãe Maria Santíssima. A bênção da Santa Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, e também a bênção preciosa e gloriosa do nosso profeta, o Santo Irmão Aldo. Que as bênçãos destes santos possam recair sobre todos os nossos irmãos e também os nossos internautas. Nós vamos, neste momento, fazer uma oração inicial. Com ela, nós estaremos falando com o nosso Deus, pedindo suas bênçãos, sua graça, bem como a bênção de todos os santos e anjos da região celestial, e em especial aqueles que foram designados para estarem aqui conosco, para participarem deste momento de fé. Todos em sentido de oração. Oremos. Santíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta hora, muito agradecidos e felizes por este momento, por saber que o Senhor do teu trono de glória nos contempla, ó Pai, com muita alegria, e sente em nosso coração, em nossa alma, o desejo de te servir, glorificar o teu santo nome, bendizer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós nesta terra. A começar, ó Pai, pelo envio do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, o qual, semelhantemente, o adoramos de todo o nosso coração, reconhecendo sua vida, a sua vinda a esta terra, para nos colocar em contato contigo. Ó querido Jesus, nós te amamos e glorificamos o teu santo nome, muito agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tem dedicado a sua vida ao nosso favor, a fim de que sejamos nesta terra vitoriosos. Mas adoramos também de todo o nosso coração a tua mãe, nossa querida e santa mãe, Maria Santíssima, que nos deu de presente o Senhor, trazendo para fazer parte de nossa vida, e o Senhor está aqui, fazendo parte do nosso coração, ao lado desta santa gloriosa, que do reino dos céus nos vê como sua família, como seus filhos, como seu povo. E é justamente por isso que, tendo conhecimento deste grande amor por esta santa de Deus, sabemos que ela, a semelhança do Senhor Jesus, intercede diante de Deus por toda a nossa vida, a fim de que sejamos nesta terra vencedores também. Mas adoramos também de todo o nosso coração a querida e santa Vó Rosa, que veio para nós nos dias da regeneração, como Espírito Consolador, ó Jesus, cumprindo a tua promessa. E esta santa de Deus nos preparou nesta igreja para te servir, para te amar, ó Jesus, e para viver nesta terra em conformidade com a vontade do nosso Pai. Por isso, ó querida e santa avó, nós, o teu povo nesta terra, muito te adoramos e te agradecemos por tudo o quanto a Senhora tem feito por nós. Tem nos olhado como teus filhos, como tua família, como tua igreja e o caminho que é Cristo Jesus. Mas é da vontade de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e da Senhora Santa Avó, que nós, como teus filhos, como povo do reino dos céus nesta terra, também adoremos o nosso querido e santo irmão Aldo, o profeta dos tempos da regeneração, que é fruto de uma profecia de nosso santo Jesus, que nos avisou que nesta terra viria o pastor dos tempos da regeneração. E o Senhor, querido e santo irmão Aldo, como anjo de Deus, esteve entre nós no teu corpo físico, e hoje no reino dos céus, e aqui como anjo de Deus, fazendo parte de nossa vida e participando deste santo caminho. Nós te agradecemos muito por tudo que o Senhor nos fez e tem nos feito nesta igreja, e entregamos em tuas santas mãos a nossa reunião,
para que tudo seja feito em conformidade com a tua santa e bendita vontade, primasse, e que os nossos atos sejam levados pelos anjos, os santos que aqui estão, ao trono da glória do nosso Deus e Pai. Amém. Cantemos o hino de número 1 do nosso inário, irmãos. Igreja forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Por isso, todo é de fazer.
Vida santa e pura, cheia de ternura, de muito valor, repleta de amor. Vitoriosa vida, santa e sempre unida.
vida de alegria com a Virgem Maria, vida de esplendor com a Santa Rosa, o Consolador. Agora nós temos aqui também um depoimento de fé da nossa irmã Júlia Maria Silvino Costa. Ela expressa o seu testemunho dizendo assim: residente na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, assim testemunhou em sua carta de 4/10/2020. No mês de junho de 2020, comecei a sentir mal-estar e muita tosse, e mesmo tomando remédios, não resolvia. Fiz exames de sangue, mas nada acusava. Porém, nos exames do nariz e da saliva, deu positivo para o Covid-19. Confiei no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Fiz o uso de chás com água ungida. Usei o óleo ungido e me banhava com água ungida. Não senti falta de ar, porém, não conseguia trabalhar. Mas com fé nestes santos de Deus, fui melhorando. E na segunda semana já estava ajudando nos serviços domésticos. E com 15 dias voltei ao trabalho. Com as bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sarei. E meus familiares também estão todos bem. Honra e louvor a Deus Pai, ao Espírito Santo de Deus, a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, por esta grande bênção. Frequento a congregação de Ribeirão Preto, São Paulo. Assinado Júlia Maria Silvino Costa.
paraíso está reservado para quem lá no céu for morar. Ruas cobertas de ouro, praças com imensos jardins, uma luz está sempre brilhando, que nunca, jamais terá fim. Muitas vezes as lutas da terra curam minha fé a bater com tristezas e dificuldades. Sobre o meu viver, porém este meu desalento permanece. Eu não fico assim, porque no céu Jesus está preparando um lugar cheio de paz para mim. Cidade maravilhosa, repleta de paz e de luz. Onde está minha santa rosa, me esperando ao lado de Jesus?
e anjos celestes, para sempre a Deus Pai. E agora, prezados irmãos internautas, aproveitando o nosso tempo, iremos refletir um pouco nos ensinos de nossa doutrina. Ensinos que têm como título, irmãos, Renovando o Primeiro Amor. É o tema da mensagem que nós iremos refletir nesta oportunidade. O primeiro amor é quando aceitamos algo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossas vidas. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande glória ou com grande alegria o chamado divino do nosso Deus o Pai, através de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador da sua promessa, e do Santo Pastor de nossas almas, o querido irmão Aldo, para seguir este santo caminho que é a Igreja Apostólica, sua doutrina e sua disciplina, que são o rico tesouro da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Com esta parábola do tesouro escondido, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus, e que tudo devemos fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse deste tesouro. Este exemplo de nosso Senhor Jesus se refere quando a pessoa aceita de todo o seu coração a mensagem de nossa igreja, passa a crer com todo amor em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima, e em nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com todo amor e fé as mensagens de nossa igreja e do programa A Hora Milagrosa. E também participando do ministério de obreiro, corista e músico, com alegria em seu coração, não faltando nas reuniões, nos ensaios do coral e nos trabalhos de nossa igreja. Entretanto, este amor deve acompanhá-lo até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé e no amor. Assim como foi a Santa Vó Rosa e o seu amor profundo que ela sempre teve pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir o nosso divino mestre, e por nossa igreja apostólica deu sua própria vida. Foi também o santo irmão Aldo que durante 44 anos nunca abandonou seu povo e se dedicou com profundo amor por todos nós, mesmo sofrendo muita humilhação, traição, injustiça e ingratidão, mas nunca perdeu o seu primeiro amor.
quando foi chamado por nossa Santa Avó Rosa, pois era o chamado de Deus, o Pai, e de seu amado Filho, Jesus. Irmãos e irmãs, já pensaram o que seria de nossa igreja e da vida de cada um de nós, apostólicos, se a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem do primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo, e os planos de Deus e de Jesus teriam falhados. Mas bendita a hora em que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo aceitaram com todo amor e bondade o chamado de Jesus, nosso Senhor, e foram fiéis até o fim, e hoje são santos poderosos, com uma missão importante de tomar conta desta igreja apostólica e guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra com todo o poder, virtude e glória. Mesmo com estes exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo e a doutrina e disciplina tão perfeitas que têm o poder de transformar vidas e levar almas para os céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Entretanto, há também muitos que estão na igreja, mas perderam o interesse, faltam nas reuniões, não cumprem verdadeiramente o seu ministério de servos do Consolador, como obreiros, regentes, músicos e coristas. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós da direção da Igreja Apostólica, lhes aconselhamos a meditarem nestas palavras do Senhor Jesus, conforme está escrito no livro do Apocalipse, e foi mostrado a São João por Jesus, em seus importantes avisos aos que não estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Assim disse o Divino Mestre: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Estas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, significa que ele moverá de sua alma toda a virtude e a unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Muitas vezes, os que eram tão fervorosos em suas orações, muito dedicados à igreja, deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardam sentimentos ocultos no coração, e se esfriaram na fé e na prática de boas obras. E já não são leais e sinceros para com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, com a graça de nosso bondoso Deus e de seus santos, com muita fé, esperança e confiança de grandes realizações e avanços, de um preparo maior e melhor de cada apostólico, tanto na sua vida moral como na vida espiritual. Renovemos o nosso primeiro amor e os votos de bem servir os nossos santos e nossa igreja apostólica. Situações como lutas, dificuldades e resistências surgem a todo instante. Precisamos tomar decisões e termos coragem de ir à luta e parar de esperar a felicidade sem esforço e só dependendo da graça. A graça divina existe e é uma realidade, mas com a nossa dedicação e esforço para merecê-la. Seu valor e eficácia se tornam ainda maiores se praticarmos como o primeiro amor. Não exigir das outras pessoas aquilo que muitas vezes não praticamos e também não fazer aos outros aquilo que não desejamos que façam a nós. Esta é a lei de ouro do Mestre Jesus. Precisamos deixar de lado as críticas, as fofocas e as suspeitas e investirmos sério no trabalho em prol do reino dos céus na terra
que é a nossa igreja, no seu ministério, na colaboração mútua, no seu próprio crescimento material e espiritual, para podermos ser felizes e também proporcionarmos felicidade aos outros e ao mundo. Lembrando-se de que todas as oportunidades são dadas por Deus, para que nos desenvolvamos como perfeitos filhos e filhas de Deus no perfeito amor. Ao declarar, eu sou a luz do mundo, nosso Senhor Jesus ensinou que também devemos ser a luz do mundo, para que os homens vejam nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. A nossa luz precisa brilhar com a mesma intensidade quando viemos a esta igreja, aceitamos os nossos santos e abraçamos nosso ministério. É este brilho que vai ajudar o Divino Mestre Jesus a conquistar muitas almas para o nosso Pai. Vamos agradecer pela vida e por tudo que temos na vida. As lutas, dificuldades e adversidades são oportunidades de testarmos a nossa fé e o quanto somos capazes. Ninguém pode avançar em direção ao novo se permanecer obstruído, contaminado pelo velho e não se der chance, não abrir seu coração e nem o seu espírito, deixando Jesus agir e te transformar. O tempo não espera por ninguém. Faça você mesmo o seu tempo. Mude enquanto é tempo. Volte ao seu primeiro amor. Pois se você não tomar a decisão, o tempo passa e é irreversível. Não conseguimos voltar o tempo, mas conseguimos e devemos nos arrepender. Ser humildes e sinceros e pedir perdão. Traçar metas e objetivos e realizar como filhos de Deus esta obra maravilhosa. Lembre-se, cada dia de vida é um milagre que jamais se repetirá igualmente. A responsabilidade perante a vida é individual e intransferível. E serás cobrado por isso. Tenha coragem. Escreva você mesmo o livro da sua vida, com boas obras, caridade, amor, fé, perseverança e muita humildade. Faça do livro de sua vida uma obra para a eternidade e para a glória de Deus. Faça como nosso santo irmão Aldo, que prometeu servir a Deus em todos os dias de sua vida. Cumpriu isso até o fim e continua servindo nos céus, pois pelos seus grandes serviços e méritos passou a integrar o poder do Pai e a corte celestial. Ele não esperou, ele foi incansável à luta. Entregou-se ao serviço devocional, doou-se inteiramente por nós, sem jamais reclamar, murmurar ou desdizer. A semelhança desse santo de Deus, ame sempre sem buscar recompensa, pois como já dizia o Mestre Jesus, é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. Respeite a tudo e a todos, independente do que pensam e do que fazem, pois não nos compete julgar a ninguém, e cada um responderá por sua própria vida diante da lei de Deus, da qual ninguém escapa. Lembre-se, Deus permite que você plante o que quiser, mas é tão justo e perfeito que deixará você colher aquilo que você plantou. Ajude a quem precisa e tenha sempre uma palavra de ânimo para o seu semelhante. Respeite o meio ambiente, a natureza, cuide do planeta em que vivemos e que tão generosamente oferece tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência. Lembre-se, você também pode ser um vencedor e já tem isso dentro de si, basta despertar o dom que há em ti. Faça a sua parte, que Deus Pai e os seus santos retribuirão em forma de graças e bênçãos. Temos um hino sobre o primeiro amor, que diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar
é preciso ouvir igual ao primeiro dia em que esta palavra e esta igreja vieste a aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e santidade, obedecendo com lealdade e disciplina e doutrina dos céus, se consagrando e santificando para o dia em que Jesus, a Santa Avó Rosa e o santo profeta irmão Aldo vierem nos buscar. Assim você será um vencedor. Estimados irmãos e irmãs, examinem o seu coração e sua vida espiritual. Façam um exame de consciência. E se não estiverem como Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o santo irmão Aldo querem, se arrependam e se entreguem de coração a estes santos, para que não percam a sua coroa de glória. Prezados irmãos internautas, uma mensagem de um valor muito profundo para todos nós. Ensinos, prezados irmãos, de uma igreja que tem o compromisso com a vida, ou seja, com o ser que está dentro de nós. Um ser que nasceu de Deus, um ser que veio dos céus para habitar neste corpo material. Entretanto, o objetivo deste ser é viver nesta terra por um tempo limitado. De maneira, prezados irmãos e internautas, que podemos entender, irmãos, que considerando a eternidade, o tempo que nós vivemos nesta terra é breve. E que nós devemos fazer a nossa parte lutando para vivermos nesta terra, defendendo, irmãos, a honra e a integridade do reino do nosso Pai. Esse texto, prezados irmãos, ele retrata sobre o primeiro amor. E o que é o primeiro amor, prezados irmãos? O primeiro amor é quando nós temos um encontro com Deus. E quantos encontros aconteceram, irmãos, nesta igreja, com você, com o Senhor, com a senhora, com você, jovem. E hoje são felizes, são alegres, porque buscaram com sinceridade os desígnios de Deus, seus ensinos, suas ordens, e assim o fizeram porque entenderam que não existe maior riqueza do que a fé. Não existe nada mais sublime, mais precioso nesta terra, do que aquilo que é oferecido pelo nosso Pai Celestial. E tudo de bom que Deus, o nosso Pai, tem para a nossa sobrevivência material, para a nossa vida com Ele, para a nossa eternidade, está nesta igreja. Porque aqui, este santo caminho, ele é firmado no ministério de Cristo, que tendo prometido e formado o Espírito Consolador, foi Ele, Jesus, prezados irmãos, que ditou as regras. E através dessa Santa de Deus, nos colocou nos retos caminhos do reino dos céus. Jesus, nosso Senhor, prezados irmãos, Ele fez também com orientação de Deus. Porque o prazer do nosso Pai em todas as gerações desta terra foi ter um povo que lhe representasse. Deus teve o seu povo no ministério dos patriarcas,
Deus teve sua geração no ministério dos profetas. Deus teve sua geração no ministério de Jesus, e este, por sua vez, deixou seu povo nas mãos dos apóstolos. Vejam, prezados irmãos e internautas, como Deus é cuidadoso, como Deus procura cuidar do seu povo. E após a geração dos santos apóstolos, ficou aqui a promessa: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ou seja, pedirei ao Pai. Isso foi Jesus falando. E pedindo a obediência desde os tempos mais remotos, desde quando ele já estava aqui, pedindo a obediência, que é o ponto fundamental para que Deus, o nosso Pai, possa se fazer presente na vida e numa igreja santa. Então foi por isso que Jesus disse: se me amardes. Essa foi a condição que Jesus deu a nós como filhos de Deus. E foi o primeiro pedido dele: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E a nossa querida e santa avó, irmãos, ela veio para nós. E ela viveu nesta igreja, cumprindo o ministério, por 16 anos. E tendo nosso Senhor Jesus se manifestado a ela, porque já era uma santa de Deus nesta terra, Ele implantou as regras, Ele implantou a nossa doutrina, implantou a nossa disciplina, e é o que disse a nossa querida e santa avó: vai e cuida de tua igreja. Irmãos, foi o maior presente que a Santa Avó Rosa recebeu de Jesus. Ou posso dizer, um dos maiores presentes que a Santa Avó Rosa recebeu de Jesus. Imagine o direito de cuidar de um povo para o reino dos céus. Imagine o direito de cuidar de uma igreja que estaria nesta terra, representando o Pai. Então a Santa Avó Rosa, irmãos, como Espírito Consolador, recebeu esse recado de nosso Senhor Jesus Cristo com muita alegria. E o prazer, a felicidade de cuidar deste povo para o reino dos céus. Mas também, prezados irmãos, com a esperança de, ao receberem os benefícios do reino do nosso Pai, reconhecerem, porque isto é fundamental. Não podemos receber algo tão bom como é a bênção de Deus, a glória de Deus, e nós recebemos a glória de Deus pela Santa Avó, porque foi Jesus que prometeu, quando Ele disse: e eu dei-lhes a glória que o meu Pai me deu, para que sejam um como nós somos um. E o ministério da nossa querida e santa avó teve esta função de entregar nas mãos, na vida, nas atitudes de cada apostólico, a glória de Deus. Porque até então o mundo já estava disperso, já não sabia mais como servir ao Criador, como viver para agradá-lo, como crer, a exemplo da fé nos santos, que foi uma das coisas, prezados irmãos, que quando a Santa Avó Rosa iniciou seu ministério nesta igreja, Jesus a ensinou e a orientou a ensinar o seu povo nesta igreja. E tudo isso nós entendemos como bênção de Deus para a nossa vida. Porque são estes santos que vêm dos céus e como amigos, como companheiros,
estão diuturnamente fazendo parte de nossa vida. Hoje, muito embora representando Jesus e o Pai, mas também representando a nossa querida e santa avó, porque são companheiros de sua igreja, são companheiros do seu povo. E também representando o nosso querido e santo irmão Valdo. Mas a Santa Avó Rosa veio também, irmãos, para relembrar este ensino de Jesus. Para incutir em cada coração o desejo, principalmente daqueles que estão dispersando de sua fé, o desejo de voltarem ao primeiro amor. E fazerem valer, irmãos, aquela parábola que nosso Senhor Jesus Cristo deixou e foi colocado nesta nota, exatamente para despertar os corações, para alertar os corações, para dizer que como filhos de Deus, não devemos viver como o mundo vive. Porque se a Santa Avó Rosa veio, orientada por nosso Senhor Jesus Cristo, preparada por nosso Senhor Jesus Cristo, foi justamente para formar uma igreja que viva diferente do que o mundo vive. E o texto nos lembra aqui esta parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Prezados irmãos, esta situação ocorreu com muitos de nós, que vivíamos no mundo, muitas vezes nas drogas, nos vícios, nos deleites da vida, fazendo tudo quanto desagrada ao nosso Deus. E em todos os seus atos, agradando o mundo. E um dia encontraram o tesouro precioso da parábola de nosso Senhor Jesus. Mas que tesouro, pastor? Prezados irmãos, esta igreja, porque ela é de Jesus, porque nosso Senhor Jesus Cristo formou-a como este tesouro, e foram felizes, e são felizes, aqueles que encontraram, aqueles que vivem neste santo caminho, respeitando as ordens, respeitando os ensinos, cumprindo com as determinações da mesma, sendo assíduos às nossas reuniões, os coristas aos ensaios, os obreiros às suas reuniões, para cuidar do templo, para zelar das acomodações dos nossos templos, para receber os nossos irmãos com dignidade, com carinho, com educação, com humildade, orientando no que for preciso aos nossos pastores, para cumprirem o seu ministério com dignidade, com amor, sabendo que este ministério não nos foi dado por acaso, mas para nos dar também a oportunidade de conquistarmos galardão no reino do nosso Pai, e naturalmente viver assim, sem ter o cansaço, e muitas vezes deixar de cumprir o seu ministério por coisas supérfluas, mas cumprir com determinação. Então, estes encontraram este tesouro, mas infelizmente existem aqueles que já nasceram com este tesouro na mão, porque já nasceram no seio desta igreja, filhos de pais apostólicos, que cresceram, foram se desenvolvendo, aprenderam a música, aprenderam a cantar, louvar a Deus,
louvar a Jesus, a Santa Avó, Maria Santíssima, louvar o nosso querido e santo irmão Aldo. E hoje estão até certo ponto dispersos. E o convite que nós fazemos, em nome de Jesus, em nome da Santa Avó, do nosso querido e santo irmão Aldo, que deram suas vidas por vocês, é que volte ao primeiro amor. É que voltem a fazer o que faziam antes. Lembrem de onde vocês vieram, aonde estão, no reino dos céus, na glória de Deus, sendo preparados para um dia, no momento mais crucial de sua vida, quando fecharem seus olhos para a vida material e abrirem para a vida espiritual, o anjo estará à sua disposição. Porque Jesus mandou. Porque a Santa Avó Rosa conduziu até você. Semelhantemente o nosso querido e santo irmão Aldo. Mas conduziu até você porque você mereceu. Porque o Senhor, a Senhora, você jovem, foram dignos de serem levados por anjos dos céus. Prezados irmãos, e quanta alegria, quanta felicidade é partir para o lugar eterno, para o nosso lugar de origem, e lá viver eternamente com Deus. É justamente por isso, irmãos, que esta igreja, como igreja do Reino dos Céus na terra, tem o compromisso de zelar do seu coração. Tem o compromisso de cuidar do seu espírito. De se apresentar como um pai que quer o seu bem, que quer a sua felicidade e que quer lhe encontrar na glória celestial do nosso Pai. Portanto, prezados irmãos internautas, guardem essas palavras no seu coração. Vivam conforme nossa igreja nos ensina, porque são ensinos de Jesus, que vieram ao nosso encontro por meio da Santa Avó e do nosso querido e santo irmão Aldo. Que a Santa Avó Rosa, o santo irmão Aldo, abençoe a todos. Amém.
E agora peço a todos que fiquem em sentido de oração. Irei fazer a nossa oração final. Santa e querida Vó Rosa, nosso poderoso Consolador da promessa de Jesus. Chegamos ao final de nossa reunião, onde aqui passamos momentos alegres, felizes, e a certeza de que o olhar de Deus, o nosso Pai, está sobre nós. E felizes porque recebemos esta mensagem com sinceridade em nosso coração e o desejo sincero de fazermos valer o alimento espiritual e vivermos nesta terra em conformidade com a vontade do nosso Deus e Pai. Porque aqui contamos com a bênção de Jesus nosso Senhor, a bênção de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador. E contamos também com a bênção e a graça do nosso querido e santo irmão Aldo. E ainda mais, a bênção de todos os santos e anjos que foram designados dos céus para conosco participar deste momento sagrado. Querida e Santa Avó, nós te glorificamos muito, porque a Senhora esteve conosco neste santo caminho, cumprindo o teu ministério por 16 anos. E aqui pôde nos preparar para vivermos uma vida justa nesta terra, vivendo para o reino dos céus, agradando a Deus e fazendo valer em nossa vida o sacrifício de Jesus. Glorificamos e adoramos o nosso querido e santo irmão Aldo nesta hora, pelos momentos que passamos na sua presença, beijando a sua mão, glorificando o reino dos céus e recebendo suas bênçãos como santos de Deus nesta igreja apostólica. Querido e santo irmão Aldo, nós te glorificamos por tudo isso e reconhecemos que hoje, como santo de Deus, anjo de Deus, continua em nosso coração, nos dirigindo, nos fortalecendo, nos dando ânimo para que possamos vencer os momentos difíceis que o mundo enfrenta, em especial com este Covid-19. Peço que abençoe teu povo, a todos aqueles que confiam no teu poder, que clamam pela tua glória, pela tua misericórdia, que clamam pela misericórdia da nossa querida e santa avó e reconhece que ela é uma santa nova, formada por nosso Senhor Jesus Cristo, para abençoar este povo nos tempos da regeneração. E agora peço por estes cujos nomes estão nesta caixa de oração. São nomes dos teus filhos, Santa Avó, que semelhantemente estão passando por momentos difíceis. E aqui estão sendo representados com seus nomes e pedindo a tua bênção, tua misericórdia, a bênção gloriosa e preciosa do nosso querido e santo irmão Aldo. Peço que olhe para eles e derrame sobre eles toda a bênção do nosso Pai, curando, abençoando, fortalecendo na fé, no amor, para que eles tenham êxito naquilo que pede. E agora, Santa e querida Avó, finalizando aqui a nossa reunião, peço a tua bênção para os nossos internautas, para todos os nossos irmãos que estão em seus lares, participando deste momento sagrado. Que a graça de Deus na comunhão do seu divino Espírito, a bênção de Jesus, Maria Santíssima, a tua própria bênção e a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo recaia sobre todos. Amém.